Olá e bem-vindos! O tema que vamos explorar hoje podia ser o enredo de um filme de ficção científica, mas a verdade é que já está a acontecer. Está a tornar-se, aos poucos, na nossa realidade e a moldar as nossas vidas de formas que ainda mal começamos a entender. Vamos a isto? E começamos logo com uma pergunta que vai direto ao assunto. É uma questão que, se calhar há uns anos, nos faria rir, mas que hoje está no centro de um debate muito sério. Um debate sobre as nossas relações e, no fundo, sobre a própria natureza da realidade. Vamos imaginar um cenário. Estamos numa reunião de trabalho, a discutir um projeto, e o colega ao lado, com quem trocamos ideias, é um holograma, perfeitamente nítido, perfeitamente interativo. A conversa flui, as ideias surgem. A presença dele está ali, é sentida. Agora vamos a outro cenário. Chegar a casa depois de um dia daqueles, sabem, e desabafar com um avatar de inteligência artificial. Um confidente que não só se lembra de tudo o que já conversaram, como parece entender-nos, às vezes, melhor do que muitos amigos de carne e osso. E isto leva-nos à grande questão. Esta ligação, este sentimento de presença, é real? Ou será que a presença exige, por definição, um corpo físico, algo que se possa tocar? É este o paradoxo da presença que vamos tentar desvendar. Agora, o mais fascinante disto tudo é que, apesar da tecnologia ser completamente nova, a pergunta em si não é. De todo. Esta dúvida tem raízes muito, muito profundas na filosofia, numa discussão que já leva mais de 2000 anos. Foi o filósofo Platão que descreveu este conflito antigo de uma forma épica. Ele chamou-lhe a Batalha dos Gigantes. Um verdadeiro confronto entre duas formas radicalmente diferentes de ver e entender o que é, afinal, ser real. De um lado da barricada temos os filhos da Terra. Para eles, a coisa é simples. A realidade é aquilo que se pode agarrar, aquilo que oferece resistência. Se não se pode tocar, não é real. Ponto final. Uma IA seria só código. Um holograma, apenas luz. Mas do outro lado estão os amigos das formas. E eles dizem que não, que a verdadeira realidade é imaterial, que só se alcança com a mente. O corpo morre, mas as ideias são para sempre. Vários séculos mais tarde, um outro filósofo pegou nesta ideia e levou-a a um extremo absolutamente radical. Conseguiu resumir toda a sua existência nesta frase, simples, mas revolucionária. Esse filósofo era, claro, René Descartes. Ele fez uma experiência mental incrível. Imaginou que tudo à sua volta, tudinho, podia ser uma ilusão, uma mentira, incluindo o seu próprio corpo. Mas havia uma coisa da qual ele não conseguia duvidar, o facto de que ele estava ali, a pensar sobre isso. A sua conclusão, a nossa essência, o nosso eu verdadeiro, é a consciência, algo totalmente separado da matéria. E esta ideia de Descartes abre uma porta fascinante para o nosso dilema, não acham? Se aquilo que nos define não é o nosso corpo, mas sim a nossa mente, então uma inteligência que não é física, como uma IA, poderia ter uma presença genuína, uma presença real? Esta linha de pensamento filosófico, acreditem ou não, tem tudo a ver com a era dos computadores. Levou diretamente à criação de um teste muito prático para a inteligência e, por consequência, para a realidade de uma interação. Alan Turing, o pai da computação, propôs o famoso teste de Turing. A ideia base é bastante simples. Se uma máquina conseguir conversar com um ser humano de uma forma tão convincente que é impossível perceber que é uma máquina, então, para todos os efeitos, ela é inteligente. O ponto-chave aqui é este. O que interessa não é de que é que a máquina é feita, se é de silício ou de carne e osso. O que interessa é o que ela faz, a sua função. Ok, a inteligência pode ser funcional, mas e os sentimentos? E a ligação emocional? Bem, o filósofo Bertrand Russell pensou numa questão muito parecida. Ele disse que alguém pode amar profundamente uma personagem de um livro. Essa personagem não existe fisicamente, certo? Mas o valor, a felicidade, o crescimento que esse amor traz à pessoa, isso é absolutamente real. E se aplicarmos isto à nossa questão? O objeto do nosso afeto pode ser, na sua essência, apenas um conjunto de algoritmos complexos e pixels a brilhar num ecrã. Mas o conforto que sentimos, a sensação de sermos finalmente compreendidos, essas são experiências que acontecem dentro de nós, na nossa consciência, e são totalmente reais. O efeito é verdadeiro, mesmo que a causa não seja de carne e osso. Mas, e há sempre um mas, temos de parar um pouco e olhar para o outro lado da moeda. Há um aviso, um alerta que ecoa há séculos. Qual é, afinal, o perigo de aceitarmos estas simulações, estas sombras digitais, como sendo a realidade? E para percebermos bem este perigo, temos de voltar a Platão. Desta vez, à sua metáfora mais famosa de todas, a alegoria da caverna. Uma história que, vão ver, nunca foi tão relevante como agora na nossa era digital.
A alegoria é mais ou menos assim. Imaginem prisioneiros, acorrentados desde que nasceram, que só conseguem olhar para a parede de uma caverna. Atrás deles há uma fogueira que projeta sombras nessa parede. Para eles, essas sombras não são imagens, elas são a realidade. É a única coisa que conhecem. Se alguém os libertasse e lhes mostrasse o mundo real lá fora, eles provavelmente achariam tudo falso, confuso e iriam querer voltar para a segurança das suas sombras. E a pergunta que temos de fazer a nós próprios é inevitável, não é? Será que os nossos ecrãs, os nossos feeds de notícias, os nossos amigos virtuais e os nossos companheiros de IA, será que tudo isto se está a tornar nas paredes da nossa própria caverna moderna? Uma caverna que projeta uma realidade que talvez até preferimos à complexidade do mundo físico? O grande perigo, como alertam alguns pensadores, é o de nos tornarmos apaixonadamente inertes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos ficar profundamente envolvidos, cheios de paixão por estas ilusões e ao mesmo tempo ficarmos completamente passivos e desligados do mundo real, do toque, da resistência, daquela realidade que os filhos da Terra tanto valorizavam. E assim, chegamos ao coração do paradoxo, a este confronto direto. De um lado, a visão idealista, a herdeira de Descartes e dos amigos das formas. Para eles, a presença está na mente, o que importa é a ligação. Do outro, a visão materialista, que bate o pé e insiste. A presença verdadeira exige um corpo, exige o toque, exige a resistência do mundo físico. Mas e se a resposta não for uma escolha entre um e outro? Talvez a nossa própria ideia do que é a presença precise de ser atualizada. E se a presença não for sobre partilhar o mesmo espaço físico, mas sim sobre ter a capacidade mútua de afetar e de ser afetado, seja a nível mental, emocional ou físico? E isto deixa-nos com uma última pergunta para pensarmos. Depois de ouvirmos os ecos destes argumentos ao longo de milénios, chegamos aqui. Se uma interação com uma inteligência não biológica faz com que uma pessoa se sinta genuinamente vista, ouvida e compreendida, o que é que, no final de contas, torna essa ligação menos real do que qualquer outra que nos transforma? A resposta talvez seja algo que cada um de nós terá de descobrir por si mesmo.